A paz do Senhor, queridos irmãos, amadas irmãs, que bom que nós estamos aqui novamente, que bom que você está comigo mais uma vez, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Uma coisa que eu tenho muita alegria é poder ministrar a santa e poderosa palavra de Deus. E para hoje Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E, para tanto, nós queremos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no versículo de número 37, que diz-nos assim a palavra do nosso Deus: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Amém? Eu não sei se todos vocês estão bem familiarizados com esse texto sagrado. Esse texto que nós acabamos de ler é parte de um contexto que fala de uma ocasião que Davi lutou contra o gigante Golias. O gigante Golias, que era filisteu e que há mais de 40 dias estava afrontando o povo de Deus, e que dentro desse caos, Davi se apresenta ao rei Saul para lutar contra aquele que ninguém queria lutar. Para você que ainda não conhece muito bem esse texto, está escrito nesse capítulo que os filhos de Israel saíram para pelejar contra os filisteus. Era uma guerra entre filisteus e Israel. E houve um acordo entre Israel e os filisteus que cada um deveria levantar um guerreiro e que estes deveriam lutar entre eles, e aquele que vencesse, o seu povo seria considerado vitorioso. Até aí parece que não tem nada de anormal. O problema é que quando os filisteus trazem ao cenário o seu representante, eles apresentam exatamente Golias de Gate, um guerreiro experiente, muito bem armado, espada, capacete, escudo, lança, além do seu tamanho, porque a Bíblia diz que ele era um homem de 6 côvados e 1 palmo. Isso dá aí aproximadamente 2,92 centímetros de altura. Quando os jovens hebreus ouviram dizer que o guerreiro filisteu era Golias, ninguém quis apresentar-se para lutar contra Golias. Humanamente falando, naquele cenário, era um suicídio lutar contra Golias. Humanamente, sim, ele estava muito bem preparado para esse tipo de confronto. E é exatamente nesse período que o rei, já sem saber o que fazer e sem conseguir motivar os seus soldados para um deles lutarem contra Golias, que ele vai oferecer isenção de impostos para aquele que lutasse e vencesse Golias, para ele, para sua família, e isso também não motivou ninguém. Ele então oferece, além da isenção de impostos, ele oferece que o guerreiro que conseguisse lutar e vencer Golias poderia casar com a filha do rei, com a princesa, e mesmo assim nenhum jovem teve coragem de se apresentar para lutar contra Golias. Exatamente nesse caos é que vai surgir a figura de Davi. Davi ainda era muito moço, não tinha sido recrutado para a peleja, portanto, até então, não estava no campo de batalha. Mas, passados 40 dias, seu pai lhe envia ao campo de batalha para levar comida para os seus irmãos, já que Davi tinha irmãos como Eliabe, Abinadab, que estavam recrutados e estavam no campo de batalha.
E quando Davi chega no campo de batalha, certamente animado, querendo ouvir boas notícias, né? Porque Davi era um homem cheio de Deus, o Espírito do Senhor estava sobre ele, segundo está em 1 Samuel capítulo 16, versículo número 13. Então toda pessoa que está cheia de Deus, que o Espírito de Deus está sobre ele, ele é otimista, ele tem convicção da sua vitória. E certamente Davi vem todo otimista, acreditando que receberia boas notícias, que Deus já estava dando vitória contra o inimigo, contra os filisteus. E quando ele chega, ele encontra um cenário de medo, porque ninguém tinha coragem de enfrentar e de lutar contra Golias. O caos era tão grande, o medo era tão grande, que Golias ficou ousado. Ele vinha e se apresentava e gritava e afrontava o exército de Deus, o povo de Deus, ao ponto de dizer que não tinha homem em Israel, já que ninguém se prontificava para lutar contra ele. Queridos irmãos, quando uma pessoa tem uma visão de Deus, quando a visão da pessoa é espiritual, e essa visão espiritual ela é ampla, essa pessoa consegue enxergar na crise uma oportunidade de crescimento. E é exatamente a visão que Davi vai ter no momento de crise. Quando Davi ouviu toda aquela resenha de que ninguém tinha coragem, de que Golias afrontava o exército de Deus, Davi então se levanta e diz: quem pensa que é este incircunciso filisteu para afrontar o povo de Deus? Vejam bem, preste atenção no detalhe. Davi não toma essa guerra como algo pessoal. A fúria de Davi não é pessoal, é pela causa de Deus. É pela causa do povo de Deus. Davi diz: quem pensa esse incircunciso filisteu que é para afrontar o povo de Deus? E Davi está dizendo com estas palavras: eu irei e pelejarei contra o gigante Golias. Mas até então, queridos irmãos, isso é um paradoxo, porque Davi não tinha nem sido recrutado. Ele ainda era muito jovem, humanamente falando, e na visão de todos, inexperiente. Só que não, né? Nós vamos saber depois. Então pegam Davi e levam Davi à presença do rei. Exatamente o rei que há tantos dias vinha buscando um jovem para lutar contra Golias, que deveria receber com alegria a ideia e a pessoa de Davi, que finalmente alguém se prontificou e estava com coragem para lutar contra Golias. Mas está escrito no texto sagrado que quando o rei Saul contemplou a pessoa física de Davi, ele ministrou imediatamente uma mensagem negativa. Saul se deixou levar pela aparência e, baseado na aparência de Davi, ele ministrou uma mensagem negativa, dizendo para Davi: você não pode. Você não pode. Contra esse filisteu, você não é capaz. Queridos irmãos, quantas vezes na vida nós enfrentamos momentos assim? Primeiro, nós estamos aprendendo que Davi, sabiamente, viu na crise uma oportunidade de crescer e viu na crise uma oportunidade de ser um instrumento para Deus e para o povo de Deus. Davi se ofertou, Davi se entregou, Davi se colocou à disposição de Deus para pelejar pela causa de Deus. E viu também que Deus lhe dando vitória era a oportunidade que ele tinha para crescer, para ser bem-sucedido. Ele viu na crise uma oportunidade de bênção e de vitória. Mas quando ele está exercendo essa convicção diante de Deus, logo vem o rei para dizer: você não pode. Quantas vezes
nós somos pegos de surpresa com mensagens pessimistas desta natureza. Você não pode, você não é capaz, isso aí não é para você, isso aí é só para o filho de fulano, você nunca vai conseguir coisas dessa natureza, exatamente para nos desmotivar, exatamente para nos esvaziar da fé. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, sabiamente, você que tem o Espírito de Deus, não dê ouvidos às ministrações negativas. Não permita que as mensagens dos arautos do caos entrem nos teus ouvidos e chegue ao teu coração. Continue firme no teu propósito. Observe bem que a palavra de Saul era para desmotivar Davi. E quantas pessoas muitas vezes estão motivadas para um novo trabalho, para um novo curso, para uma faculdade, acreditando em um novo remédio, na cura de uma enfermidade, no sucesso da família, no crescimento da família, na bem-aventurança do casamento, e de repente vem uma mensagem negativa. Quantas pessoas se deixam dominar por elas? E todas aquelas pessoas que se deixam dominar pelas mensagens do arauto do caos, as mensagens negativas, certamente serão, sem dúvida, pessoas frustradas. E lá na frente elas dirão: por que eu não acreditei um pouco mais? Por que eu me deixei dominar por aquela mensagem contrária? Mas nessa noite, nesse momento, seja noite, seja dia, que você esteja vendo esse vídeo, Deus está falando ao teu coração. Não se permita dominar pelas mensagens contrárias, pela mensagem pessimista. Ainda que digam que não dá, o Espírito de Deus está dizendo: dá. Ainda que digam que você não é capaz, o Senhor está dizendo ao seu coração: eu sou contigo e lhe torno capaz. Não se permita vencer pela mensagem negativa. Você está confiante na cura e alguém dizendo que você não vai ser curado. Continue crendo. Davi tinha tudo para voltar, para desistir. Mas naquele momento, Davi resolveu contar um testemunho. E eu quero convidar os meus ouvintes, espectadores, para trazerem, se permitir trazer à memória experiências passadas de sucesso. Outros momentos de lutas, outros momentos de dificuldades que você passou e que Deus te deu vitória. Porque certamente esta não é a sua primeira luta. Certamente esta não é a primeira vez que o meu irmão, a minha irmã está passando por dificuldades. Você se lembra que em outro tempo, por outra angústia e por outro sofrimento, você também chorou? Você se lembra que as pessoas também gostariam de fazer você desacreditar na vitória? E Deus te deu vitória. Lembra que você conseguiu superar? Lembra que Jesus lhe curou aquela enfermidade? Lembra que o Senhor sanou aquele problema? Lembra que o Senhor resolveu aquela dificuldade no seu casamento? O Deus de ontem é o Deus de hoje. Ele não falha. E amanhã será o mesmo Deus. Ele não falhará. O mesmo Deus que deu vitória ontem é inteiramente capaz de dar vitória hoje. E é exatamente isto que motivou e sustentou Davi diante da mensagem pessimista contra a sua busca pela vitória. Quando Saul está dizendo você não pode, enquanto Saul está dizendo você não é capaz, Davi diz: olha, eu quero contar um testemunho. Sou eu quem apacenta as ovelhas do meu pai. E um dia desse eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai e veio um leão para tomar uma das ovelhas do meu pai. Veio depois também o urso para tomar uma das ovelhas do meu pai.
e eu fui contra eles e tomei a ovelha da garra do leão, depois também do urso. E eles investiram contra a minha vida para me matar, mas eu fui contra eles, fui na barba, feri e o matei. Oh, imagina o espanto de todos na sala do rei, olhando para Davi, um rapaz franzino, dizendo: como pode? Será que isso é possível? E é exatamente o que aquelas pessoas desprovidas de fé pensam quando ouvem você falar animosamente que Deus vai te dar a vitória. Você diz: não, eu vou vencer esse câncer. Você diz: eu vou vencer essa luta. Você diz: eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou superar esta crise. E aqueles que são desprovidos de fé dizem: mas será possível? Mas você sabe que é possível porque você já viveu outras experiências com Deus. E eu quero te dizer neste momento, em nome de Jesus, que as experiências passadas, as lutas passadas, todas elas que você tem passado ao longo da vida, foi Deus te preparando para uma grande vitória, uma vitória maior, mais expressiva, mais significativa. Foi como um estágio para você finalmente vencer o gigante, porque o gigante parece ser mais perigoso do que o leão. Parece que ele é mais agressivo do que o urso, ele é cheio de armas, cheio de estratégia, é furioso, tem fama. Mas o Deus que te deu vitória contra o leão e contra o urso é o mesmo Deus capaz de te dar vitória contra o gigante, seja ele de que natureza for. É exatamente o que Davi está sugerindo aqui nessa palavra. Quando ele termina esse testemunho, sabiamente eu louvo a Deus por essa atitude de Davi. Porque ele não diz assim: porque comigo é assim. Porque eu sou o cara. Porque eu sou capaz. Minha arma, não. Ele vai dizer, ele diz no texto que nós lemos, no verso de número 37, ele diz: foi o Senhor quem me deu vitória contra o urso e o leão. Foi o Senhor quem me livrou do leão e do urso. Não foi a força do meu braço. Não foi a minha habilidade com o cajado, com a funda, com as pedrinhas. Não foi a minha experiência de pastor no campo de ovelha, com as ovelhas. Foi o Senhor. Aleluia! Eu fui, mas quem me deu vitória foi o Senhor. Eu enfrentei, mas quem me deu vitória foi o Senhor. O Senhor me livrou do leão e do urso. E aí ele testemunha fé. Ele diz: e esse mesmo Senhor também me livrará da mão deste incircunciso filisteu. Olha que palavra maravilhosa, meus queridos irmãos e irmãs. Davi está dizendo: se Deus me deu vitória ontem contra o leão e contra o urso, ele não vai falhar dessa vez. Talvez agora Davi, no seu íntimo, deve pensar, quando ele chegou no campo de batalha: Deus então estava me preparando, tornando os meus lombos largos, o meu couro duro, para eu enfrentar um problema ainda maior, mas também para eu obter uma vitória ainda maior. Ele está dizendo: não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha experiência, é o Senhor. Foi o Senhor quem me livrou, foi o Senhor quem me deu vitória. Davi reconhece isso, que as suas vitórias passadas foram bênçãos de Deus na vida dele, mas ele também, através dessas experiências, está convicto. É isso que eu estou lhe pedindo neste momento.
que você permita trazer à memória as vitórias passadas, porque elas te fortalecerão para você acreditar que Deus é capaz de te dar vitória agora também. Não importa o tamanho deste gigante. Não importa o quão agressivo é esse gigante. Creia que Deus, que esteve, que está contigo até aqui, não te abandonará. Não desista. A palavra que Deus ministra ao meu coração para falar ao teu coração nesta noite é: não desista. Diante dos pessimistas de plantão, traga à sua memória as vitórias dadas por Deus por tantas vezes e creia que mais uma vez o Senhor será contigo. Outra coisa interessante para nós finalizarmos nessa noite é que as vitórias de Davi contra o leão e contra o urso foi no anonimato. Ninguém sabia que Davi era capaz de tanto. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém reconheceu. Mas nem por isso Davi era frustrado. Ele entendia o propósito de Deus e sabia que chegaria um momento que todos descobririam o seu real valor. Quando o rei Saul ouviu esse testemunho de Davi, ele não teve dúvidas. E ele vai dizer então: sendo assim, que o Senhor seja contigo. Irmãos e irmãs, vocês sabem já pelo texto, pela história, quem foi o vitorioso. Davi não vai com capacete, Davi não vai com armadura, Davi não vai com lança, Davi não vai com espada, Davi não vai com vestes, a couraça, a base de fivelas de metal. Isso faz parte da armadura de Golias. Davi estava vestido, como disse Paulo em Efésios 6, da armadura de Deus. A arma de Davi era uma funda e 5 pedras. Humanamente falando, insignificante para derrotar Golias. Mas quem diz que para dar vitória, Deus precisa de um arsenal? E quem diz que para dar vitória, Deus precisa de nossas armas mais poderosas? É exatamente com uma funda e uma pedra que Deus vai dar vitória para Davi, para mostrar que mesmo com algo diante de um gigante, de um problema tão grande, aparentemente uma arma tão pequena, tão insignificante, Deus é capaz de fazer a diferença. Não foi a força da pedra que matou Golias. Foi a mão de Deus. Foi o poder de Deus. Davi estava sendo um instrumento de Deus. A pedra foi apenas um instrumento de Deus. Mas quem deu vitória foi Deus. Quem derrubou o gigante foi Deus. Ele venceu o leão e o urso no anonimato. Deus estava com ele. Mas agora ele vai vencer Golias diante de Israel e diante dos filisteus. E quando Golias estiver no chão, degolado, derrotado, todos saberão que o Deus de Israel é com Davi. Que o Deus de Israel não despreza os seus servos. Que o Deus de Israel não se distancia de nós no tempo do aperto e na hora da dificuldade. Que o Deus de Israel não decepciona a nossa fé, jamais. Davi voltou e todo o povo viu que o Deus de Israel é Deus poderoso para dar vitória àquele que crê nele e crer na sua palavra. Eu não sei em que estágio da vida você está. Se você está matando leão,
se você está naquela fase de matar urso, ou se você já passou por essa fase e agora está matando gigantes. Ou precisa ainda matá-lo. E quando eu falo matar gigante, é claro que eu estou falando das lutas, das dificuldades da vida, que parece um gigante diante da nossa pequenez. Mas se você não abrir mão e confiar inteiramente no Senhor, o Deus que te dá vitória contra o leão, que te dá vitória contra o urso, te dará vitória também contra qualquer gigante dessa vida, e você voltará cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até um próximo momento, quando eu estarei de volta com a outra reflexão bíblica, uma palavra de Deus para o teu coração. Confie no Senhor, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.